Boa noite a todos, na graça e na paz de Cristo. Amém. É um grande privilégio e prazer, eu gosto muito de visitar e ir nas igrejas. Aqueles pastores que foram meus alunos no seminário, temos mais ou menos a mesma idade, né, Christopher? Christopher é um pouquinho mais novo do que eu, vamos colocar assim. É um enorme prazer estar aqui na Igreja Presbiteriana do Boa Vista e ver quanto de coisas boas Deus tem feito. E só de ver esse tanto de criança aqui na frente, gente, meu coração enche de alegria, porque é sinal de que Deus está trazendo crescimento e não só crescimento, não são apenas o futuro da igreja, eles são o presente da igreja agora. E gostaria de agradecer ao reverendo Christopher pelo convite, muito gentil e amigável. Espero que possamos ter uma noite aqui para Deus falar aos nossos corações pelo Espírito dele. E para isso, aproveitando um livro que eu gosto bastante da Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3, verso 13 e verso 13. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse 3, verso 13, Apocalipse 3, verso 7 a 13. Eu já pude perceber que vocês estão usando a mesma versão da Bíblia que eu uso, que é a chamada Nova Almeida. É uma versão mais simples, mais tranquila de leitura da Bíblia. Eu farei a leitura deste texto, Apocalipse 3, verso 7 a 13, mas eu peço a você que depois não feche a sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, até o final. Voltaremos a este texto algumas vezes. Apocalipse 3, verso 7 a 13. Apocalipse 3, verso 7 a 13. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, as obras que realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns os que são sinagoga de Satanás, desses, que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus graça, para que a gente possa compreender e entender a palavra dele. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. A tua palavra está aberta diante de nós. E precisamos dessa palavra, Deus, para as nossas vidas, para todos os problemas e desafios que vamos enfrentar nessa semana. Precisamos da tua palavra, Deus, como direção para aquilo que precisamos decidir. Precisamos da tua palavra, Deus, como o nosso manual do que devemos falar e dizer, daquilo, Deus, que devemos fazer que agrada o teu nome. Que, ó Deus, não apenas a igreja de Filadélfia, para a qual João escreveu essa carta, possa ouvir a tua palavra, mas a igreja presbiteriana do Boa Vista, nessa noite, ouça também a tua voz. A voz, ó Deus, que não vem de nós mesmos, que não é por nós, mas vem do teu Espírito e que aquece os nossos corações. Aquela voz que é inconfundível e que guia as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Nosso desejo, Deus, e a nossa oração é a mesma oração do salmista, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração possam ser agradáveis na tua presença, Senhor, Salvador nosso, Redentor nosso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma vez eu tive uma grata satisfação de pregar numa igreja, uma congregação, na verdade, chamada Congregação do Bom Destino. Para você ter uma ideia, mais ou menos, a distância dessa congregação, ela era o último bairro mais distante da cidade. Na verdade, era um distrito, que no Goiás, esse é um nome que eu aprendi, eu não sou do Goiás, eu vim do Espírito Santo, mas aqui eu aprendi Currutela, já ouviu falar da Currutela? Que é um lugar bem distante, 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 distante. Você ia para uma cidade pequena, pegava um ônibus para chegar então nesse distrito, chamava Bom Destino, e fazia jus ao nome, tinha razão do nome. Era uma congregação pequena, pessoas simples, sabe, aquele pessoal
que levantava de manhã e ia tirar o leite da vaca, levantava de manhã e ia para a chamada colheita do café, da lida da roça. Mas é um pessoal bom de serviço, gente crente, gente que tinha temor de Deus, que amava Deus e queria ver o trabalho de Deus crescer. É um pessoal que eles tinham casas simples, mas eles gostavam das coisas na igreja bem feitas. A igreja limpinha, o piso, como esse piso aqui, bem instalado. Os instrumentos, tinha todos os instrumentos. A congregação pequena, tinham 30 pessoas, mas tinha bateria, tinha teclado. Era um pessoal caprichoso. Tinha tanta gente crente. Congregação pequena. Quem não conhecesse essa igreja podia pensar, mas essa igreja é tão distante, tão longe. Será que vale a pena? Será que é uma igreja boa? Na verdade, a igreja era pequena só no tamanho, mas a fé era uma igreja forte. A Bíblia fala de igrejas assim. Nós temos no livro de Apocalipse 7 cartas para 7 igrejas. Igrejas diferentes. Igrejas com alguns problemas de doutrina, pessoas que não criam no evangelho verdadeiro, criam em outras coisas estranhas. Cristo manda uma carta para essas igrejas falando: lembrem do evangelho, não se afastem, não aceitem a prostituição de ter outra fé, crer em outra coisa, em outro Deus. Tinha igrejas também que tinham problemas entre eles. Igreja que se achava boa demais, rica, grande. Igreja como Laodiceia. É a próxima igreja aqui, depois leia, a partir do verso 14, a última carta a Laodiceia. Uma igreja que se achava demais. Tinha dinheiro e achava que era uma igreja boa. E Cristo fala para ela: sabe o que vocês são? Vocês se acham ricos, grandes, bem vestidos. Mas eu falo para vocês, vocês são pobres, pequenos, e vocês estão nus. Mas uma carta dessas 7 cartas, uma carta muito especial que eu gosto muito, é a carta para a igreja de Filadélfia. Porque é uma carta que Cristo não faz nenhuma crítica à igreja. Você pode pensar, né, pastor, então significa que a igreja era perfeita? Claro que não, meu irmão. Quem dera. Igreja perfeita é só aquela quando Cristo voltar. Eu e você estaremos transformados, nós vamos ser juntados com todos os outros crentes de todos os tempos. Essa igreja, quando Cristo voltar, será perfeita. Aqui na terra, no momento, toda igreja tem defeito, não é verdade? Pode ser uma igreja boa, amigável, receptiva, calorosa, mas ela vai ter algum defeito. Não é uma igreja perfeita. Mas sabe, quando Cristo olha para essa igreja, ele vê uma igreja pequena, mas forte. Ele vê irmãos que estavam passando por muitas dificuldades, muita tribulação, dentro e fora da igreja. Tribulação não porque eles estavam se afastando do evangelho, mas tribulação porque eles estavam mantendo o evangelho. E ser crente não é fácil. Tem hora que você tem que sustentar o evangelho quando todo mundo à sua volta fala que não compensa ser crente. É. Tem hora que você tem que manter a sua fé quando as pessoas dizem que não vale a pena. Você não ganha nada com isso. Ou quando fala assim, você é crente, mas eu conheço um monte de crente, não gosto deles. Esse é o grande desafio do cristão. Essa é a igreja de Filadélfia. Então Cristo manda uma carta para essa igreja, não para criticar, não para trazer vara, disciplina, mas ele traz uma carta para incentivar, para falar para esses irmãos que eles eram fiéis e deveriam se continuar fiéis até a volta dele. Para falar que eles estavam passando por provas, tinham muitas pessoas que estavam perseguindo essa igreja, mas que eles poderiam esperar que Deus, ele é justo. Ele não apenas vê o sofrimento da igreja dele, ele age, ele traz justiça, ele traz a sua mão. Ele manda essa carta, então, para fazer promessas, e eu vou chegar no final com essas promessas. Então, é uma carta em que Cristo fala várias coisas para essa igreja, e eu acredito que na cidade de Goiânia, que é uma cidade grande, a primeira vez que eu venho para esse bairro, existem igrejas de todos os tipos. Existem igrejas mais parecidas com a igreja de Éfeso, crente já mais antigo, terceira, quarta geração de crentes, perderam o primeiro amor, se esfriaram, acham que pela igreja ter muito tempo, seja uma igreja consolidada, está tudo bem. E Cristo fala, se arrependam, voltem para o primeiro amor. Tem igreja, se depois você quiser olhar, como a igreja de Sardes, a igreja antes da igreja de Filadélfia, que era uma igreja também que era pequena, mas que tinha alguns problemas. E viu que as obras que esses irmãos faziam não eram com sinceridade, eles faziam às vezes pensando em ganhar crédito, palmas, um tapa nas costas depois de tudo.
Mas a carta a Filadélfia, a carta que eu trouxe para você nessa noite, é a carta de um Cristo que olha para a igreja e vê gente crente, que tem fé, que apesar das dificuldades, está querendo servir a Deus, que passa perrengue, que não é perfeito, tem seus pecados, tem suas falhas, mas que colocou o coração e entregou a vida para aquele que é o único Salvador e Redentor. E é para pessoas assim que Cristo manda essa carta, para mim e para você. Especialmente, muitas vezes, naquelas horas mais difíceis, em que você pensamos em desistir e achamos que ser crente não compensa. Essa carta é para gente crente, para mostrar que estamos no caminho certo. Não somos perfeitos, mas Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, e não só para cada um de nós. Deus tem um propósito para a igreja como um todo. E é por isso que Ele vai falar para nós. E a primeira parte da mensagem de Cristo para trazer força e ânimo para a igreja, Ele dizendo quem Ele é. E é assim que o texto começa. Olha aí o verso de número 7. Apocalipse 3, verso 7. Você pode ler esse texto comigo? Apocalipse 3, verso 7. Leiamos. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Cristo é aquele que diz: eu sou santo e verdadeiro. Ele fala: eu sou santo porque eu não admito injustiça e o pecado ante a minha presença. Todo pecado, injustiça, perseguição contra o meu povo terá a sua paga. Mas ele fala que ele é verdadeiro, dizendo o seguinte: podem confiar na minha palavra. Podem acreditar no que eu digo, porque tudo que eu falo é verdadeiro. Tudo que eu digo, você pode ter certeza, eu vou cumprir. Ele se apresenta dessa forma para essa igreja, dizendo: confiem em mim. Coloque a vida de vocês nas minhas mãos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a prova, eu sei a dificuldade que vocês passam. Eu sei que tem muitas pessoas que estão perseguindo vocês, mas confiem na minha palavra. Tudo que eu disser vai se cumprir. Ele é aquele que você pode confiar totalmente. Entregar-se de maneira completa à palavra dele. É aquele que nunca, jamais vai te decepcionar. Nunca a palavra dele vai falhar com você, nunca uma promessa dele vai cair por terra, muito pelo contrário. Tudo que ele falou vai se cumprir. Ele deixou promessas belas na palavra dele. Posso falar algumas delas e vocês vão se lembrar. Sabe o que ele prometeu? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E ele prometeu, e ele está cumprindo. Quando você tem o Espírito Santo, é Cristo habitando no seu coração, meu irmão. Ele está com você. Sabe outra promessa que ele fez? Eu vou subir, vou voltar para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu estiver preparado, o que ele vai fazer? Eu voltarei para buscar a cada um de vocês. Foi uma promessa que ele deu. Sabe outra promessa que ele falou para os seus discípulos? Confia em mim. Quando vocês tiverem dificuldade, não saberem o que falar, não sei quais palavras eu vou dizer, o meu Espírito colocará na boca de vocês a minha palavra. E ele cumpre. Ele é verdadeiro. Você não precisa ter receio, não precisa ter temor. Tudo que ele fala se cumpre. E as promessas dele, cada uma delas vai se cumprir na sua vida. Tinha um homem que eu conheci, também pastor Christopher, do nome diferente. Não, esse é o nome dele, ADGR. Você não conhece ninguém com esse nome, né? Deixa eu contar a história do nome dele rapidamente. O pai dele queria colocar a sigla, as 4 letras, AGDR. Mas o rapaz do cartório não deixou, claro que não deixou. Mas o pai dele queria muito esse nome, então colocou, por extenso, AGDR. Eu não acreditava que era esse o nome dele. Eu achava que a AGDR era um apelido, que ele era muito conhecido na cidade. Mas esse era o nome dele, senhor AGDR. Eu não sei se ele é vivo ainda, mas eu lembro que eu tive que fazer uma negociação com ele. E fazer negócio não é uma coisa fácil, não é verdade? Quem trabalha aqui com comércio, venda, contrato de aluguel e outras coisas, sabe que é difícil. Quantas vezes você vai fazer um negócio e você é prejudicado? Eu tinha feito um compromisso com ele de alugar uma kitnet do seu ADGR. Só que eu fiquei com receio, o seu ADGR é daquelas pessoas antigas, ele não tem negócio de celular, tablet, computador.
Ele anotava na caneta, um bloquinho de caneta. Já viu aquela pessoa que anota tudo no bloquinho? Esse é o seu DGR. Anotava tudo no bloquinho de caneta. E eu fiquei com receio. Eu falei assim, será que ele vai reservar a kitnet que ele falou para mim? Isso há vários anos atrás. Resolvi ligar. Mas eu tive uma grata satisfação. Quando eu liguei, sua DGR, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Quero saber. E o negócio? Ele falou assim para mim, deixa eu falar uma coisa. Você está tratando com um homem. Eu empenhei minha palavra com você, a kitnet é sua. Basta você vir aqui e a gente está tudo organizado. Eu pensei, se um homem que é pecador e falho, ele é confiável, quanto mais Jesus Cristo, aquele que é perfeito, ele nunca falhou, ele nunca se atrasou, ele nunca cometeu um erro, e ele sabe exatamente como é a nossa vida. Ele sabe o que você passa, deixa de passar, ele conhece o seu coração, os seus pensamentos. E uma coisa que ele prometeu é cuidar de você até aquele dia, quando ele voltar. Ele diz, confia em mim. É assim que começa a carta, essa apresentação do nosso Redentor, nosso Salvador. Mas ele não apenas se apresenta, ele conhece a igreja. Cristo é aquele que sabe perfeitamente quem a igreja é. Olha o verso 8, o que ele diz? Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Cristo é aquele que anda no meio das 7 igrejas e conhece a igreja. Ele conhece o seu rebanho. Ele sabe o nome de cada ovelha, ele sabe qual a necessidade de cada ovelha. Ele diz: conheço, igreja de Filadélfia, as suas obras. E eu sei que eu abri uma porta para você e ninguém vai fechar. E Cristo não falou apenas isso para as 7 igrejas, essas 7 cartas de Apocalipse, na verdade, são cartas para todas as igrejas. É isso que a gente tem que ler quando a gente olha para a nossa igreja. Quem conhece perfeitamente a Igreja Presbiteriana do Boa Vista é Jesus Cristo. Você pode ser dos fundadores aqui da igreja, desde o início. Trabalhou em vários departamentos, foi professor das crianças ou não, louvor, ajudou a construir, a reformar a igreja. Mas quem mais sabe perfeitamente quem é a igreja é Cristo Jesus. Então, a nossa opinião da igreja tem que ser a opinião dele. É a dele que conta. A nossa opinião ela pode ser até legítima. Você pode até falar, eu acho da igreja isso. Mas muito cuidado no seu coração, meu irmão. Quem conhece perfeitamente a igreja é Deus, é Cristo. Ele sabe a necessidade de cada um que os irmãos passam. Eu não sei. Eu não conheço você como Cristo conhece. Ele sabe por que as pessoas fazem o que elas têm que fazer. Muito cuidado com a língua. Cristo leva muito a sério quem fala mal da igreja dele e acha que fica por isso. Ele que conhece a igreja. E ele não admite que a gente trate a igreja de qualquer forma. Ele não aceita que você fale do povo dele de qualquer maneira. Porque quem conhece perfeitamente o rebanho é o seu Redentor. Ele diz, eu conheço as obras, suas obras, meus irmãos, e eu sei que uma porta está aberta. Sabe que porta é essa que Cristo fala? Depois você pode ler em Atos, capítulo 14, no final do capítulo. É a porta para falar do evangelho a outras pessoas. Não é a porta de trabalho, embora Deus muitas vezes faz isso, Ele abre portas para nós, mas a porta que Ele fala é você conseguir anunciar o evangelho para um descrente. Eu abri para vocês, meus irmãos, meus filhos, uma porta para vocês falarem do meu nome para outras pessoas e ninguém vai fechar. Podem passar por essa porta, eu garanto, ninguém vai fechar ela. O grande desafio da Igreja Presbiteriana do Boa Vista, é anunciar Cristo para as pessoas que não são da igreja. Uma preocupação que a gente tem que ter é, a gente está convivendo com gente não crente? Estamos sendo bom testemunho para os não crentes? Quando as pessoas de fora olham para a igreja, o que elas veem? O que elas enxergam aqui dentro? Elas têm que ver Cristo em mim e você. Na forma como a gente fala, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa conduta. Não adianta você apenas se dizer cristão se no seu trabalho você vive como um descrente. Não adianta falar que você pertence a uma igreja se você vive como se fosse um ateu. Alguém que não tem o evangelho, que não conhece a Deus. A porta que Cristo abriu é a porta para você ser um espelho de Deus, uma imagem de Cristo, um pequeno Cristo
para todas as pessoas à sua volta. Eu imagino que tem pessoas aqui da igreja que trabalham em vários setores, em outros bairros de Goiânia. Talvez quem trabalha em casa, trabalhos manuais, trabalho no comércio, funcionário público. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui convive com não crente. Essa pessoa é a porta que Deus te abriu para falar do evangelho dele. Não apenas ouvir, mas falar do evangelho dele. Essa é a porta. Mas que isso fala mais uma coisa para essa igreja. Ele fala assim, eu sei que você tem pouca força. Essa igreja de Filadélfia, provavelmente é uma igreja pequena. Ela não devia ter mais do que 20, 30 membros. Uma igreja menor do que essa aqui. Mas Cristo fala, eu sei que você tem pouca força, que você se vê como uma igreja pequena. Mas no verso de número 9 vai dizer, mas você foi fiel. Verso 9 e 10. Você guardou a minha palavra da minha perseverança. E é assim que Cristo olha e avalia a igreja. Não se uma igreja tem ar-condicionado, se ela tem forro, se ela tem piso. Aí Cristo olha para a igreja, sabe o que ele quer enxergar na igreja? Testemunho, fé, fidelidade a ele. Eu sei que vocês são uma igreja pequena, mas vocês guardaram a minha palavra e eu vou guardar vocês. Quando Cristo olha para a igreja, ele não está preocupado com a renda, não está preocupado com a marca da roupa, com o tipo do carro que estaciona na porta da igreja, com o tipo de tênis, que celular que você tem. Deus não está nem um pouco preocupado com isso. O que ele quer ver na igreja é fidelidade. Pessoas que creem no nome dele e mantêm o nome dele, custe o que custar. E é isso que ele vê na igreja de Filadélfia. Vocês são uma igreja pequena e estão passando por um momento muito difícil, mas vocês são fortes. Vocês são grandes, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Uma igreja, pode ser uma igreja pequena mesmo, de pessoas muito simples. Mas pode ser essa igreja que Deus quer, que Cristo elogia. Meus 2 primeiros anos de ministério, eu voltei para o Espírito Santo, minha terra natal. Pastorei uma congregação, era chamada Congregação da Colina. Ela tinha esse nome porque ficava no bairro mais alto, na última rua do bairro. E quando eu fui para ser pastor lá, era uma congregação de uma igreja que ficava no centro da cidade. E alguns irmãos da igreja me procuraram, você que está lá na colina? Sim. Igreja difícil, né? E eu fiquei com aquilo no coração, mas por que eles falam que a igreja é difícil? Só que eu fui trabalhar no meio dessa igreja. É uma igreja simples, a maioria dos irmãos da igreja, por exemplo, não sabiam ler e escrever, e gostavam de hinos. É uma coisa incrível, eles guardavam os hinos, hino ordinário, e sabe que hino ordinário não é fácil. Tem palavra difícil, tem letra grande, e eles guardavam na memória. Eles sabiam citar versos da Bíblia de cor. Se de repente pedir para um adolescente jovem hoje citar 10 versos da Bíblia, ele não vai saber. Esses irmãos que não tinham um celular, falavam. Podia pedir para eles. Sabiam. Oravam orações bonitas. E eu pude perceber que, na verdade, havia uma ironia. O pessoal da sede falava, a igreja é difícil, mas a minha impressão é que, sendo uma igreja pequena, de pessoas simples, mas pessoas recém-convertidas, mas que estavam lá lutando para ver o evangelho crescer no bairro, a igreja difícil, não era aquela congregação, não. Era a sede, que tinha muito crente antigo, que achava que por ser crente há muito tempo, estava garantido, e que não crescia mais na fé. A igreja boa, a igreja fiel, é às vezes aquela pequena, de gente simples, mas que foi salva por Cristo, que não quer muita coisa na vida, não tem ambição, mas quer ser fiel a Cristo até o fim da vida. Essa é a igreja. É para essa igreja que Cristo manda essa carta. Igreja sim. E por isso Cristo traz uma condenação muito forte aqui nessa carta para os judeus. Esses irmãos estavam perseguidos por judeus. Cristo de tal forma fala que eles estão errados, que chama eles de sinagoga de Satanás. E aqui mostra que toda essa perseguição que a igreja passava, não é que a igreja estava no caminho errado, tinha algum problema com a igreja. Era, na verdade, uma maneira de Deus provar a fé desses irmãos e trazer castigo sobre os judeus. E é isso que nós aprendemos neste texto.
Deus é aquele que cuida do seu povo. E uma igreja que ela é perseguida, ela não está sendo abatida, ela não vai deixar de existir, ela não vai cair, muito pelo contrário. Deus vai sustentar ela, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, muitas vezes, há momentos na sua vida que você passa por dificuldades, momentos muito difíceis. E a sua oração, Senhor, por que eu estou passando por isso? É uma prova? É uma tribulação? Me dá fé, Senhor, para eu sustentar, ficar firme até o final, pois eu não quero abandonar a Ti. Eu posso perder tudo nessa vida. Eu posso perder saúde, dinheiro, casa, família. A única coisa que eu não vou perder e pessoa é o Senhor. Me mantenha fiel. Se é uma tribulação, essa tem que ser a nossa oração. Esses irmãos estavam sendo atribulados porque haviam judeus nessa cidade chamada de Filadélfia que estavam perseguindo a igreja. Mas há promessa para eles o Cristo fala: venham sem demora, conserve o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Nessa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas coisas podem nos acontecer. Eu e você podemos perder a saúde. De um dia para o outro sofremos um acidente, ficamos de cama. Podemos perder dinheiro, perder o trabalho, perder o emprego. Nós não queremos, não gostamos de pensar. Nós podemos perder família. Mas se tem alguém que nós nunca vamos perder, é Jesus Cristo. E se temos Cristo, nós temos tudo que é necessário para a nossa alegria, para o nosso contentamento, até o fim dos nossos dias. Quando Cristo fala, conserve o que tem, está dizendo, eu sou a melhor coisa que essa igreja tem. Conserve o que você tem, guarde a sua coroa. Fique firme, seja fiel. Tudo isso vai passar. A esperança. Não fraqueje, não fique pensando que a vida acaba nas dificuldades. Muito pelo contrário. Cristo fala, ninguém tomará a sua coroa. A coroa aqui é apenas uma imagem para essa grande bênção da salvação que Deus já nos garantiu em Cristo. Nós podemos perder muitas coisas, meus queridos irmãos, mas como nós cantamos aqui mais cedo, não cantamos? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De muitas coisas que Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você, meu querido, minha querida, e para dizer, a pessoa mais importante que você tem é Cristo. E Ele estará com você até o final. Se mantenha na presença dEle. E o texto termina então, não vou ser demorado, com algumas promessas. Promessas bonitas que Deus fala para esses irmãos. Primeiramente, diz assim, verso 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Eu e você, diferentes. Eu sou mais alto, talvez você mais baixo. Eu tenho 37 anos, você tem outra idade. Todos nós temos algumas diferenças, podemos também ter semelhanças. Eu gosto de piqui com frango, é uma delícia. Não é do meu estado, mas quando eu vim para Goiás, eu passei a amar esse negócio. Uma pamonha, eu gosto de pamonha de doce, com queijo, com um cafezinho. Vai me dizer, pode estar o calor que for 40 graus em Goiânia, dá para comer uma pamonha, não acha? Você riu e concorda comigo, né? Temos semelhanças. Mas quando Cristo nos salvou e você creu no Evangelho, Ele te fez coluna da igreja dele. Não é para você sair da igreja por qualquer razão. Uma coluna, você não derruba ela de qualquer forma. Não é fácil derrubar uma coluna, concorda comigo? Quem já trabalhou aqui em construção, trabalha. Uma das coisas mais difíceis é você pegar uma fundação de um prédio, de uma casa, e quebrar essa fundação. Um irmão, tenho muito carinho por ele, chamado João Donizete. Ele comprou um lote uma vez e queria construir uma casa. Mas no meio do lote tinha uma viga. Ele chamou um pedreiro, ó, é um trabalho para você. Tá vendo essa viga aí? Pois é, tem que derrubar. E deu trabalho.
dá-lhe marretada. De manhã, à tarde. Aquele pedreiro lá sofreu. Porque uma coluna, você não mexe ela de qualquer forma. Quando a Bíblia diz que você é a coluna do santuário de Deus, significa que você tem um lugar na igreja, independente, não importa a sua idade. Não interessa a sua profissão. Como coluna da igreja, você é parte do corpo de Cristo, você pertence ao corpo de Cristo. Você foi salvo pela fé não para ficar fora da igreja, não para ficar pulando de igreja em igreja, mas para ser de uma igreja e fazer parte dela. Não é para falar assim, eu acho que a igreja tem que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que fazer aquilo e aquilo outro. É chegar ao seguinte, pastor, precisa de alguma coisa? Em que eu posso ser útil? Isso é ser coluna do santuário de Deus. É orar pela igreja. Quantas vezes você orou pela sua igreja essa semana? Qual foi a última vez que você orou pela liderança da sua igreja, meu irmão, minha irmã? Dobrou o seu joelho e falou, Deus abençoe o povo que me pastoreia. Qual foi a última vez que você pediu perdão para o irmão da igreja? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa na igreja sem pensar em receber nada em troca? Qual foi a última vez que você deu o seu dízimo e a sua oferta sem se preocupar se esse dinheiro vai fazer falta no orçamento, não crendo que Deus ele é fiel? Ele fala para a gente devolver 10%, mas pode deixar, os 90% ele faz virar mais de 200%. Qual foi a última vez que você fez isso, meu irmão? Isso é ser coluna da igreja. Ser aquele que é sustentáculo da igreja, apoia a igreja. Sabe que a igreja tem defeitos, sabe que a igreja pode melhorar, e ela deve melhorar, mas está lá para o que der e vier. Isso é ser coluna no santuário de Deus. Mas é a primeira promessa, são 4. A segunda promessa é: gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Sabe o que significa Deus falar que vai gravar o nome dele em nós? Já viu quando você compra uma aliança de casamento? A minha, por exemplo, a sua. Qual que é uma coisa muito comum que você faz? Você grava alguma coisa dentro da aliança do casamento. O que as pessoas costumam gravar? Data do casamento, o que mais? O nome. O nome, se você, no meu caso, é o nome da minha esposa. Se você é mulher, o nome do seu esposo. Mas por que você grava o nome na aliança? O que você quer? Quando você grava o nome, o que você quer dizer? Ela é minha. Ela é minha esposa. Ele é o meu esposo. Quando a Bíblia fala que Deus vai gravar o nome dele, está dizendo: você é meu. Ninguém vai te tirar da minha mão. Você me pertence. E vai me pertencer a eternidade inteira. Ninguém poderá te afastar de mim, porque eu vou te proteger, eu vou te guardar. E por mais que você venha pecar, me desagradar, fazer coisas erradas, eu sempre vou te amar. Porque quando ele colocou o nome dele sobre o seu coração, sobre a sua vida, isso foi para sempre. Então você que é crente, foi lavado, regenerado pela palavra de Deus e conhece a Cristo, você será crente o resto da vida. Você pode até tentar se desviar. E eu sei que muitos pais, muitas mães sofrem, choram com o filho desviado. Filho que se afastou do evangelho. Que não diz que não tem mais a mesma fé que você tem. Eu sei que isso é uma dor para os pais, porque eles sempre pensam: o que a gente errou? O que a gente fez de errado? Em que eu falhei? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se o teu filho, a tua filha, foi salvo pelo Cordeiro, uma hora vai voltar. Ele vai se desviar muitas vezes, ele vai passar por caminhos que não agradam a Deus, mas tenha certeza, sabe o cajado de Deus? Vai trazê-lo de volta, de uma forma ou de outra. É assim que Deus faz com quem pertence a Ele. Quem tem o nome dele gravado é dele. Não pertence ao mundo, não pertence a Satanás, não pertence a si mesmo. Pertence a Deus. E ele falou: aqueles que são meus, ninguém vai tirar da minha mão. Então, se você batizou o seu filho e a sua filha, e hoje se desviou, está desviado, se ele for um salvo, um escolhido, ele vai voltar. Continue orando, é importante. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Mas saiba, se ele for um crente, Deus vai trazê-lo de volta. Não interessa o tempo que ele ficar afastado. Deus vai trazê-lo novamente para a igreja. E é isso que ele diz: gravarei o meu nome
a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus e o meu novo nome. Por fim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem muitas coisas preciosas que Deus concede à nossa vida. A minha cidade, por exemplo, há 50 anos atrás, ela ficou famosa por um tipo de pedra preciosa que tinha nela. Não sei se você já ouviu falar das águas marinhas. É uma pedrinha azul, ela pode ser azul claro ou azul escuro, uma pedra muito bonita. A minha cidade tinha vários lugares que tinha essa pedra, chamada águas marinhas. A maior pedra de águas marinhas que a gente encontrou até hoje é uma pedra, tem a foto da minha cidade até hoje, mais ou menos 4 a 5 quilos. Se você pegar uma pedrinha daquele tamanho, você pensa assim, pesa algumas gramas. Agora pensa uma pedra bruta de 5 quilos. Quanto que vale? Não sabe. Um valor incalculável. Agora imagine que você, meu irmão, minha irmã, e a igreja, vale infinitamente mais que essa pedra. Que Cristo olha para a igreja dele e fala: eu amo vocês. Como vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês. Fiquem fiéis, fiquem firmes. Eu estou com vocês. É isso que Cristo quer falar para essa igreja presbiteriana do Boa Vista hoje. Por fim, algumas coisas que eu acho que eu e você devemos fazer ao longo dessa semana. Em primeiro lugar, devemos confiar em Cristo. Ele tem cuidado da sua vida, meu irmão. Eu sei que a gente tem muitas preocupações. Vou ter trabalho? Vou ter sustento? As contas estão apertadas? O boleto está vencendo? Senhor, como é que vai ser minha família? Está tudo muito difícil. Mas ele fala: descansa em mim. É que nós cantamos: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou voar. Por quê? Eu vou descansar no meu Redentor. Às vezes falta para você falar assim: Cristo, eu tentei cuidar da minha vida do meu jeito até agora. Tentei fazer as coisas da minha maneira. Mas, Senhor Jesus, agora entrego a minha vida a Ti. Cuida dela. Eu vou continuar trabalhando e fazendo o que eu tenho que fazer. Mas eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos. É isso que você tem que fazer. Confiar em Cristo. Segundo, lembre que a gente está conversando aqui nessa noite, essa semana. Peça para Deus graça, para Ele te dar oportunidade de falar do Evangelho e abrir a porta com um incrédulo. Para você falar: olha, de muitas coisas eu posso falar para você. A mais importante de todas é: existe um Salvador, o nome dele é Cristo. E se você se arrepender e colocar a sua vida nas mãos dele, a sua fé nele, você será salvo, você e a sua casa. Deus pode ser que tenha estado abrindo uma porta para essa igreja nesse bairro, entre os descrentes. E essa porta que ele abriu, ninguém vai fechar. E é para você usar essa porta, entrar por essa porta e guardar o nome de Cristo, e ser fiel e falar do nome dele para essas pessoas. Terceiro, eu e você temos que também aguardar, trabalhando, fazendo o que a gente tem que fazer, a bendita promessa do nosso Redentor. E ele deu uma promessa: ele voltará. Voltará para nos buscar. Ele está preparando a noiva dele. Eu e você somos a noiva dele. Essa noiva ainda está inacabada. Ela não está pronta, porque ela precisa de muitos ajustes. Precisa de vários detalhes, de vários arranjamentos, várias reformas. Mas uma coisa é certa: quando ele voltar, essa noiva estará preparada, pronta para grandes bodas do Cordeiro. E se eu, meu irmão, minha irmã, não te vir até Cristo me chamar para a glória, ou Ele te chamar para a glória, nós nos encontraremos todos, eu e você, naquele dia em que, quando soar a trombeta, eu e você seremos ressuscitados, transformados, para habitarmos com o nosso Redentor em glória. Se eu não te vir mais, naquele dia e restante da eternidade, nos veremos. Eu vi que a igreja tem um grande coral bonito. Queria encerrar essa pregação com uma canção que fala exatamente dessa esperança bendita, de que nós aguardamos a volta de Jesus. Aquela canção Maranata. Conhece? Vamos cantar juntos? Violonista, posso usar o violão? Felipe, liberado? Então tá bom.
pastor toca, não canta. Então, eu estou exatamente, intencionalmente usando esse grande coral e vocês vão cantar comigo. Eu só vou começar e vocês terminam. Pode ser? Melhor esse microfone aqui, né? Porque pelo menos eu começo, mas eu não vou cantar, não. Esse grande coral vai cantar. Vamos orar.